Oi, gente, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mariana e este é um espaço onde eu conto histórias, dou a minha opinião e aguardo também a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários para que juntos nós possamos aprender, crescer, quem sabe ajudar alguém que esteja passando por algum problema parecido ou precisando de algum conselho. Eu estou aqui toda quinta-feira, por volta de meio-dia, então já aproveita para deixar o seu like e seguir o canal se você gosta desse tipo de vídeo. Hoje, diferente de como eu fiz nos outros vídeos, eu só vou ler uma história. Primeiro porque a história de hoje é um pouco mais longa do que foram as outras, nos outros vídeos, né? E tem mais detalhes também. Mas principalmente porque eu achei essa história assim com uma vibe meio pesada, sabe? Envolve questões de quebra de confiança, vulnerabilidade. Eu confesso até que me causou um certo mal-estar, um desconforto, sabe? Sei lá. Eu só achei interessante trazer aqui porque essa história ela se passa numa fase de puerpério. Uma fase que por si só já é um período bem sensível para a mulher, né? E me fez questionar sobre até onde uma mulher pode confiar em quem está do lado dela para mostrar suas fraquezas mais íntimas. Eu achei o relato um pouco pesado, então é por isso que eu vou deixar aqui o alerta de gatilho, que apesar de eu não saber exatamente como sinalizar, eu acho que se você for uma pessoa um pouco mais sensível, talvez essa história possa te incomodar. Então, com esse aviso dado, vamos para a história? Eu guardo o ressentimento do meu marido por causa da forma como ele me traiu no meu pós-parto. Eu não quero mais sentir isso, mas eu não sei como superar. Quando tive nosso filho, meu marido não foi nada útil. Na verdade, ele se distanciou completamente de mim e do nosso bebê. Foi um choque para mim, ainda mais porque eu estava enfrentando tantas mudanças ao me tornar mãe. Ele tirou apenas uma semana de folga para me ajudar, mas passou a maior parte desse tempo fora de casa, ocupado com seus hobbies como caminhadas longas, amigos e bicicleta. Ele trabalha de segunda a quinta e tem as sextas de folga, mas passava quase todas as sextas e sábados fora de casa por mais de 12 horas, ou seja, quase o dia inteiro, né? Dizer que eu estava exausta é pouco. Eu estava me recuperando do parto e sendo a única cuidadora do nosso filho. Quando ele estava em casa, não ajudava em nada. Se recusava a segurar o bebê ou a me ajudar de qualquer outra forma. Quando eu pedia ajuda, ele respondia coisas como: "Não sei fazer como você". Ai, gente. Eu era a única a acordar à noite com o bebê e ainda cuidar de tudo sozinha durante o dia. Era uma sensação tão solitária e eu, obviamente, estava exausta. Eu implorava para ele me ajudar, mas ele simplesmente me ignorava. Depois de 2 meses disso, comecei a sentir os efeitos da privação de sono, da solidão e de nunca ter tempo para cuidar de mim mesma. Minha saúde mental começou a desabar. Eu sabia que estava deprimida. Disse ao meu marido que estava me sentindo assim e pedi que ele escondesse todas as potenciais armas da casa. Olha, gente, que pesado isso. Eu achei isso tão pesado. Era tão sério que eu temia por mim mesma. Eu juro que a única resposta dele foi: eu posso fazer isso. Temos mais de um faqueiro na cozinha, por exemplo. E ele nunca escondeu nada. Simplesmente nunca mais falamos sobre isso. Ou seja, não sei se é bom ficar parando a história para comentar, mas é que eu achei isso tão... Uma pessoa que você ama chega para você e te dá esse alerta e você só finge que nada tá acontecendo, finge que tá, né, tudo normal, não fez nada, absolutamente nada. Mas também já não fazia antes, né? Só que nem, né, sei lá, tentar procurar uma ajuda, né, conversar com alguém, amenizar, né, as coisas para ela. Essa fase do puerpério ela é muito pesada para a mulher, assim, para algumas mais, para outras menos.
Mas mesmo nos casos mais leves, ainda é pesado, né? A gente fica com os hormônios à flor da pele, a cabeça mexe mesmo. E se você não tiver apoio, você estiver se sentindo assim, como ela falou, solitária, né? Sabe-se lá o que estava passando, se ela teve que abrir mão da carreira, se ela estava longe da família dela, né? Então, mexe muito com a cabeça, mexe muito. Finalmente, quando meu bebê tinha 4 meses, comecei a me sentir mais como eu mesma. A depressão diminuiu, comecei a dormir um pouco mais e meu marido finalmente começou a ajudar, mesmo que fosse o mínimo. Concordei em deixar a mãe dele cuidar do meu bebê contra minha vontade, porque da última vez que ela cuidou dele, não o alimentou por 6 horas. E quando cheguei em casa, ele estava histérico. Gente, não lembro dessa parte. Eu li a história antes, mas eu não tinha lembrado dessa parte. Como é que ela não dá comida pro bebê em 6 horas? Pelo amor! Gente! Da última vez que ela cuidou dele, não o alimentou por 6 horas. E quando cheguei em casa, ele estava histérico. Eu tinha pedido que ela me ligasse se ele não quisesse a mamadeira, mas ela se recusou a ligar. Eu estava, obviamente, muito nervosa em deixá-lo com ela dessa outra vez. Ainda mais porque ela me trata muito mal. Mas meu marido me obrigou. Ou seja, não faz nada, mas na hora de dar a ideia errada, dá. Legal esse cara, viu? Já não gosto dele. Depois de deixar o bebê, que ela tá falando, liguei para o meu marido chorando porque não queria ter deixado meu filho com ela. Ele fingiu se importar e disse que nosso filho ficaria bem. E ela deve ter acreditado. Eu poderia ter conseguido uma babá naquele dia. Então, me senti uma péssima mãe por deixá-lo com alguém que já tinha um histórico de não atender às necessidades dele sem que fosse absolutamente necessário. Mas minha sogra e meu marido me fizeram sentir que eu não tinha escolha. Hoje, eu queria nunca ter deixado eles me manipularem assim. Meu marido planejou buscar nosso filho depois de 5 horas. Vai vendo. Quando foi buscá-lo, eles simplesmente decidiram atacar a minha saúde mental pelas minhas costas. A mãe dele disse que eu era muito ansiosa com relação a deixar meu filho e que devia estar com depressão pós-parto. Jura? Agora que ela percebeu que ela precisava de ajuda, né? Meu marido, então, contou a eles que eu já tinha dito que tinha depressão pós-parto. Isso foi 2 meses atrás e ele nunca tinha falado comigo sobre isso desde então. O pai dele começou a dizer que eu iria prejudicar nosso filho se continuasse assim. Eles disseram tantas coisas que nem consigo descrever tudo aqui. Decidiram. Gente, essa parte da história é toda, ela ficou sabendo depois, tá? Isso tudo eles fizeram sem ela saber, enquanto eles estavam cuidando do filho dela, né? Olha só, nesse meio tempo aí, decidiram que precisavam ligar para minha médica. Sim, isso mesmo, ligar para minha médica, ela colocou em caixa alta, sem o meu conhecimento. Eles ligaram juntos, o marido, a sogra, né, e o sogro. Obviamente, a minha médica não deu nenhuma informação, porque isso é antiético. Quando meu marido chegou em casa com o nosso filho, eu estava orgulhosa de mim mesma por ter conseguido deixá-lo por algumas horas e cuidar de mim. Mas estava ansiosa para vê-lo. Como qualquer mãe que está começando a deixar os filhos por um tempinho maior, né? A gente fica assim mesmo, acho que todas nós. Meu marido estava agindo estranho e quando fui até o carro buscar meu filho, ele já veio dizendo, precisamos conversar. Quando entramos em casa, ele disse, você tem depressão e ansiedade pós-parto e precisa procurar ajuda. Eu fiquei chocada.
Eu tinha acabado de fazer o que todos queriam. E era isso que estava me esperando? Eu disse, o quê? E ele respondeu, você está sempre estressada e isso vai prejudicar nosso filho. Eu até liguei para a sua médica. Eu fiquei furiosa, com razão, e disse que só estava estressada porque minhas necessidades básicas não estavam sendo atendidas, enquanto ele fazia todos os hobbies dele. E ele respondeu, isso é sua depressão falando. Gaslighting total. Gente, ela que escreveu isso aqui, tá? Gaslighting total. É mesmo. Gaslighting é quando você tá falando algo que você tem razão e a outra pessoa faz você achar que tá louca. Não é isso que é gaslighting? Total. Homens adoram fazer isso, né? Mas tem pessoas tóxicas, não só homens, outras, como a sogra dela, provavelmente, que também faz, que usa muito essa ferramenta aí maldita. Enfim. Discutimos feio aquela noite. Ele continuava me manipulando, dizendo coisas como: eu lavei a louça para você outro dia. E era só besteira. Comecei a me sentir louca. Aí o gaslighting, ó. Comecei a me sentir louca, como se eu não estivesse enxergando a realidade. Liguei para minha médica e marquei uma consulta. Ele ficou satisfeito com isso e foi comigo. Agora, preparem-se, maravilhosa essa médica, maravilhosa. Minha médica ficou chocada com tudo que contei e ficou do meu lado 100%. Mostrei mensagens horríveis que a família do meu marido enviou para ele sobre mim. Meu marido também teve a chance de falar suas preocupações. A médica concluiu que eu não parecia deprimida nem excessivamente ansiosa. Ela sugeriu que eu me afastasse da família dele. Qualquer um sugeriria isso. Gente, ela sugeriu que eu me afastasse da família dele, pois estavam afetando minha saúde mental. E disse ao meu marido que ele deveria me ajudar mais. Ela se recusou a me medicar, o que meu marido e a família dele queriam. Agora é uma pergunta minha. Por quê que eles queriam que ela fosse medicada, assim? Né? Não é estranho isso? Eu achei essa história toda muito pesada, sabe? Não sei até onde o marido dela tem mais intenções, não sei. Mas que alguém nessa história, toda nessa configuração aí, tá mal intencionado, tá. Porque isso não é bondade não, gente. A princípio, eu acho que ele é só um bananão. Sabe? Esses homens que não tem pulso, que quem falar mais alto ele segue. E aí ele segue a mamãe, né? Óbvio. Mas que é estranho, né? A intenção. Pra que querer medicar a moça, gente? Se você está preocupado com ela, você vai conversar, você vai... Olha, você precisa de ajuda para procurar um profissional, para fazer uma terapia, né? Você tá cansada? Por que você tá ansiosa? Tá cansada, né? Quem quer ajudar vai atrás das necessidades da pessoa. Não vai querer medicar a pessoa, dopar a pessoa pra quê, né? Estranho. Muito estranho. Depois que saímos, meu marido se sentiu mal por tudo que eu tive que passar para provar que estava mentalmente saudável. Se sentiu mal? Se sentiu mal nada. A médica deve ter falado. E aí ele, eu não sou essa pessoa horrível. Mas é um bananão. Enfim. Mas o estrago no nosso relacionamento já estava feito. Ele não esteve presente no meu momento de necessidade, no pós-parto, e depois ainda atacou a minha saúde mental, que ele mesmo prejudicou. Ele só se importou com a minha depressão quando a mãe dele teve um problema com isso. Não consigo superar isso. Meu filho agora tem 7 meses e eu não consigo esquecer como meu marido me traiu. Como posso superar isso? Terapia. E terapia individual, sim, mas terapia em casal também, porque esse cara precisa aprender muitas coisas. Eu acho, ao meu ver, que o problema aqui é ele.
Não consigo achar que o problema seja ela. Ela tava passando por uma fase de hormônios à flor da pele, né? Uma fase de mudança intensa. Por mais que você esteja num relacionamento onde o pai ajude, né? O marido, no caso, ajude, esteja presente e esteja acordando à noite com você, esteja dividindo as tarefas com você, ainda assim o puerpério para a mulher é cruel. É cruel. Mesmo nos casos mais leves, eu acho, né? Eu, graças a Deus, nas minhas 2 experiências com puerpério, não foi nada pesado, mas mexe um pouco com a cabeça, sim. Mexe, sim. A gente fica meio fora da casinha, né? E aí, toda a postura desse homem foi errada. Gente, ele ficava sexta, sábado e domingo em casa. Vocês prestaram atenção nessa parte da história? São privilegiadíssimos. Ele podia ajudar de muitas formas, de muitas formas. E não, vai sair para andar de bicicleta, para encontrar os amigos, para caminhar. Gente, não era para ele, sei lá, olha, deixa eu ficar aqui com meu filho, vai caminhar você, vai esparecer. Não. Não ajudou em nada, nem com as tarefas de casa. O que tá pegando aqui para ela é mais óbvio, que é o mais grave, é a forma como ele lidou com as vulnerabilidades dela, né? Porque ela se expôs, ela se abriu confiando, né? Porque se a gente não pode confiar na pessoa que está do nosso lado, então qual que é o propósito, né? Eu penso assim, pelo menos. Eu acho que, poxa, eu tô com uma pessoa que é pra seguir comigo pra vida. E essa pessoa não pode me ver vulnerável, não pode conhecer as minhas fraquezas que ela vai usar contra mim. Então, tá muito errado. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi lá, a mãe dele provavelmente já tinha algum problema com ela. A gente não sabe também a visão, né, da sogra, mas isso aqui não é uma atitude bem intencionada. Não é mesmo. Tá? Não é mesmo. E eu digo mais, para esse relacionamento dar certo, esse cara vai ter que impor limites pra mamãe dele. E assim, hoje como mãe de menino, eu entendo que a gente, né, tem um cuidado, a gente vê bebezinho, não sei como é que vai ser lá na frente, mas eu acho que é a nossa função preparar eles para se tornarem homens, né, de caráter, para um dia poderem segurar uma família, né, serem fortes, decididos, protetivos, né, não sei, protetivos não, protetores. E essa história toda me deu uma raiva dele, gente, uma raiva dele que, olha, se eu não fosse cristã, se eu não acreditasse no casamento do jeito que eu acredito, eu ia falar, ai, minha filha, separa, que não vale a pena, porque, sinceramente, do que ela relatou aqui, eu acho que não vale a pena um relacionamento desse. O cara que você não pode contar, né? Caramba, ela deu um filho pra ele, ele não pode chegar junto, ele não pode defender ela. O mínimo, gente, o mínimo. Então, o meu conselho, assim, da raiva seria esse. Ai, segue só, porque você já tá só, né? Ela já está só. Mas pensando assim, na família, no amor que provavelmente uniu eles dois, gente, vocês precisam de ajuda profissional. Conversar com alguém, sabe? Ver quais vão ser as posturas que ele vai tomar daqui adiante, né? Daqui em diante, porque isso conta muito. A mãe dele então vai falar, olha, interna a sua mulher, doida. Aí você vai e interna? Como assim? Você tá lá, você tá vendo que ela não dorme. Você tá vendo que ela não tem tempo pra ela. Você tá vendo tudo que ela abriu mão. Você tá vendo os hormônios mexendo com a cabeça dela. E você vai bater palma pra isso? Você vai falar, sim, ela tá doida mesmo? Você não vai defender? Você não vai proteger a sua família? Que homem é esse? Né? Enfim, eu acho que eles precisam, pra ela superar isso, eu não vejo outra forma, tá? Tudo bem que tá muito recente, né? Aconteceu isso tudo, o bebezinho tava com 4 meses, não foi isso? Deixa eu até ver aqui. Foi isso. O bebezinho estava com 4 meses. E agora ele está com 7. Tem uns 3 meses, né, que isso tudo aconteceu.
Tá recente. Tá recente. Mas pra superar, olha, vai ter que rebolar. Esse homem vai ter que rebolar muito. Ele vai ter que mostrar que ele é sim confiável, que ele vai sim proteger. Não sei como ele vai fazer isso, mas ele vai ter que fazer, porque, gente. E sabe o que me deixou pesarosa? Vou falar pra vocês. Essa coisa da intenção, né? Qual a intenção dessa mulher de botar fogo na situação dessa mulher que eu falo da sogra? Não tem nada contra a sogra, tá, gente? Deus me livre de passar por uma situação assim. É porque eu achei ela meio personagem de novela mexicana, vocês não acharam, não? Meio assim, meu Deus, né? Tem tanta sogra aí que é como mãe, poxa, vai ver a nora numa situação difícil, vai ajudar, vai até brigar com o filho pra ajudar a nora, e aí vem uma dessa querendo medicar menino, gente. Por favor, né? Ligar pra médica, dizer que ela não faz bem pro neto, como assim? Eu fico pensando, foi uma situação temporária, né? Porque o puerpério são alguns meses. Ela deve ter passado ali por aquele baby blues, não é? Que tem. Que não chega a ser depressão pós-parto. Você tem sintomas de depressão, mas passa. Depois de alguns meses passa. Provavelmente foi isso que ela teve, foi esse baby blues. Mas eu fico pensando, tá, se numa situação que foi temporária aconteceu isso tudo, imagina se essa menina tem uma depressão pra valer, né? Fica mal, assim, um ano mal, vários meses mal. Ou então se ela fica doente, sabe, de verdade, pega uma doença assim muito séria que deixa ela presa numa cama, que deixa. Deus me livre, né? Mas e aí? São essas as pessoas com quem ela poderia contar, né? Não é preocupante? Enfim, me digam aí o que vocês acham, qual a sensação que vocês tiveram com essa história. Eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. Fiquei preocupada com a moça, mas fiquei com muita raiva desse marido, sabe? Da sogra, eu vou te falar que nem tanto. Porque ela casou foi com o marido, né? Ele é que tinha que impor limites, falar assim, ai, olha, ela tá passando aí pelas coisas dela, não se meta nisso não. Ele que tinha que colocar esse limite, mas enfim. Me diga aí o que vocês acham. Não esqueçam de curtir e de seguir o canal, né, pra ouvir mais histórias. É isso, gente. Vamos lá. Ai, história ruim. Tchau.